Capítulo 3º. Dos processos de votação. Artigo 241. 3 são os processos de votação. Inciso 1º. Simbólico. Inciso 2º. Nominal. Inciso 3º. Escrutínio secreto. Artigo 242. Adota-se o processo simbólico nas votações, salvo exceções regimentais. Parágrafo 1º. Na votação simbólica, o presidente solicita aos vereadores que ocupem os seus lugares no plenário, convidando a permanecerem sentados os que estiverem a favor da matéria e a se levantarem os que estiverem contrários e os que se abstiverem. Parágrafo 2º. O presidente proclamará o resultado da votação discriminando o número de votos favoráveis, o número de votos contrários e o número de abstenções. Parágrafo 3º. Se o número de abstenções for superior à soma dos votos favoráveis, será anulada a votação e a proposta submetida a nova discussão e votação na mesma reunião. Parágrafo 4º. Persistindo maioria de abstenções, a matéria será arquivada. Parágrafo 5º. Inexistindo requerimento de verificação, o resultado proclamado torna-se definitivo. Parágrafo 6º. A vereador poderá fazer constar declaração de voto na ata da reunião. Artigo 243. A votação é nominal, quando requerida por vereador e aprovada pela Câmara, e nos casos expressamente mencionados neste regimento. Parágrafo 1º. Na votação nominal, o secretário faz a chamada dos vereadores, fazendo, por escrito, a anotação dos nomes dos que votarem sim, dos que votarem não, e daqueles que se abstiverem quanto à matéria em exame. Parágrafo 2º. Encerrada a votação, o presidente proclama o resultado, não admitido o voto de vereador, que tenha dado entrada no plenário após a chamada do último nome da lista geral. Parágrafo 3º. A requerimento de qualquer vereador, deverá haver registro em ata do voto de cada um dos demais vereadores. Artigo 244. O presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto participa somente das seguintes votações. Inciso 1º. Secretas. Inciso 2º. Quando houver empate nas votações públicas, ou. Inciso 3º. Quando exigida maioria de 2/3 do total de vereadores para aprovação da matéria. Artigo 245. A votação por escrutínio secreto processa-se. Inciso 1º. Nas eleições. Inciso 2º. Projeto de resolução concedendo título de cidadão honorário. Inciso 3º. Projeto de resolução concedendo título de honra ao mérito. Artigo 246. Na votação por escrutínio secreto, observar-se-ão as seguintes normas e formalidades, inclusive na votação eletrônica, esta última no que couber. Inciso 1º. Presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Inciso 2º. Cédulas impressas, datilografadas ou digitadas. Inciso 3º. Designação de 2 vereadores, para servirem como fiscais e escrutinadores. Inciso 4º. Chamada do vereador para votação pela ordem de assinatura no livro de presença. Inciso 5º. Colocação, pelo votante, da cédula de votação na urna. Inciso 6º. Repetição da chamada dos vereadores ausentes na primeira. Inciso 7º. Abertura de urna, retirada das cédulas de votação, contagem e verificação de coincidência entre seu número e dos votantes, pelos escrutinadores. Inciso 8º.
ciência, ao plenário, da exatidão entre o número de cédulas e o número de votantes. Inciso 9. Apuração dos votos, através de leitura em voz alta e anotação pelos escrutinadores. Inciso 10. Invalidação da cédula que não atenda ao disposto no item inciso 2º, que não permita identificar com clareza a manifestação de voto, ou que permita a identificação do vereador votante. Inciso 11. Proclamação, pelo presidente, do resultado da votação. Artigo 247. As proposições acessórias, compreendendo inclusive os requerimentos incidentes na tramitação, serão votadas pelo processo aplicável à proposição principal. Artigo 248. A falta de número para votação não prejudica a discussão de matérias, as quais serão incluídas na ordem do dia da reunião seguinte, apenas para votação, sem discussão. Artigo 249. Qualquer que seja o método de votação, ao secretário compete apurar o resultado e, ao presidente, anunciá-lo. Artigo 250. Nenhum vereador pode protestar, verbalmente ou por escrito, contra a decisão da Câmara, salvo em grau de recurso, sendo-lhe facultado fazer inserir na ata a sua declaração de voto, a requerimento por escrito, na reunião seguinte. Artigo 251. Logo que concluídas, as deliberações são lançadas pelo presidente nos respectivos papéis, com sua rubrica. Artigo 252. Considera-se prejudicada sendo determinado seu arquivamento, com exceção do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Inciso 1º. A proposição que teve a maioria dos votos, mas não alcançou o número total de votos necessários. Inciso 2º. A proposição em que houve empate nas votações secretas após a segunda votação por este motivo. Inciso 3º. A proposição que tiver maioria de votos brancos e / ou nulos após a segunda votação por este motivo. Inciso 4º. A proposição em que as abstenções forem em maior número que a soma dos votos favoráveis após a segunda votação por este motivo.